Nós temos falado nos domingos à noite sobre a construção da nossa casa. A casa IBP, que tem sido construída pela liderança da igreja. Eu falei na primeira sessão sobre a casa, de um geral sobre esta casa, o que nós somos, o que nós representamos. A semana passada eu falei sobre o ensino, a importância do ensino. E hoje nós vamos falar sobre música e artes. As duas mensagens anteriores estão online, essas duas mensagens. Eu queria realmente te encorajar, você que não esteve aqui, esteve, mas perdeu alguma das mensagens, é imprescindível que você assista, que você entenda este material. Nós temos feito os folhetos, você já deve ter recebido o seu, se não, ao passar lá embaixo, olha, tem inclusive os passados que nós fizemos. Esse aqui já é o terceiro, é a casa, o ensino, e esse é o música e arte, está lá na portaria. Por quê, gente? Porque nós estamos dividindo com a igreja essa construção, para que todo mundo seja informado o que fazemos, o que queremos, o que sonhamos, para que todo mundo entenda as possibilidades de engajamento que nós temos na igreja, para que amanhã, quando chegarem os novos membros, que chegam o tempo inteiro, ele possa já receber esse kit completo, todas as mensagens de vídeo explicando, esse material escrito, e ele entenda o que é a igreja, qual é a igreja que eu estou me tornando membro. Dessa forma, a igreja não fica só um lugar que eu venho no domingo e vou entendendo com o passar do tempo, e às vezes a pessoa passa anos sem saber tudo o que acontece na igreja. Isso é muito comum, muito comum. E nós queremos então minimizar essa possibilidade e dar para a igreja informações sobre o que fazemos. E falar de música e artes para mim é uma grande alegria, você sabe por quê, né? Com 17 anos eu entrei no mundo da música, acabei viajando o Brasil, depois fui para fora também para tocar, também como músico, e a música foi muito maravilhosa na minha vida. Eu confesso para vocês que a minha mãe dizia, você vai ser pastor, eu dizia para ela, não, eu vou ser um músico. Eu vou pregar, mas através da música. Ela, não adianta você fugir, você vai ser pastor. Praga de mãe é uma bênção, então está aqui realizada na minha vida. Então a música diz muito ao meu coração. E eu quero compartilhar hoje então algumas ideias com vocês, de coisas que vocês já têm visto. E eu escolhi só um salmo, você não precisa ficar em pé, somente escute, que é um salmo muito conhecido, você já ouviu este salmo muitas vezes. Talvez do livro de louvores seja o salmo mais conhecido quando o assunto é louvor, que é o 150, que diz assim, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. O Salmo 150 encerra essa longa lista de convites para que o povo de Deus o louve. Para que o povo de Deus use a música para louvar ao Senhor. Eu nasci numa igreja muito tradicional, na qual só havia inicialmente órgão e piano, e todos os instrumentos demais não eram muito bem-vindos. E eu lembro quando eu entendi esse salmo, li e chamei, e comecei a querer brigar com o pastor para dizer, peraí, mas a Bíblia está dizendo que você tem que louvar com um monte de instrumentos, por que aqui a gente não pode fazer isso? Ele não me ouviu muito, não gostou muito da minha conversa, porque lá a tradição estava dizendo mais alto do que a própria Bíblia. Porque o povo havia acostumado com isso. Porque existiam aqueles que falavam assim, pastor, o dia que o senhor deixar entrar a bateria, eu saio da igreja, ou a bateria ou eu. E o pastor ficava acuado, ficava com medo, ele falava, poxa, eu vou perder esse bando, essas famílias aqui por causa da bateria, então é melhor a família do que a bateria. E assim com todos os outros instrumentos, que não fossem o piano, que não fossem o órgão e claro que as vozes. Mas esse texto, quando você começa a lê-lo, como disse, ele termina uma longa lista de convites que os salmistas fazem, ele é mais um entre muitos que está o tempo inteiro dizendo sobre a nossa possibilidade de louvor e louvar com tudo que temos, com toda a nossa força, com toda a nossa fé, com instrumentos. E o Salmo 150, ele parece que dá o fechamento, como se dissesse, se faltou alguma coisa no entendimento ainda,
e eu acho que por isso que uma das grandes inclusões aqui é a própria dança. São as manifestações da arte no geral, que fique claro, e que isso é tarefa de quem respira. O que significa isso? Que isso é tarefa de quem está vivo. Se você está vivo, você deve fazer isso. Então a música, que já é parte da gente, ela é aqui, recebe o encorajamento do salmista para dizer, use-a para louvor de Deus, tanto no firmamento quanto em qualquer outro lugar, tanto no seu templo como em qualquer outro lugar, tanto nos momentos das dificuldades como em qualquer outro lugar. Louvor e expressões de louvor, expressões de arte. A música está presente então na nossa vida desde o início. Quando você estuda povos primitivos, você vai sempre perceber que tem algum tambor tocando, alguma melodia acontecendo, algum canto sendo parte das manifestações tribais, onde aos sons dos tambores, aos sons das melodias, aos sons depois que nós identificamos como chamadas escalas pentatônicas, escalas de 5 notas, que são círculos que não terminam nunca, pessoas faziam canto e fazem canto. E fazem melodias que é cantada e é repetida. Então, desde a nossa essência, música é parte da nossa comunicação. Música é parte da nossa identidade como povo, como grupo. Mas ela não começa, preste atenção, inicialmente, a partir do nosso conhecimento, como uma manifestação de povos tribais e do ambiente de povos primitivos. E da onde eu tiro isso? Se você ler a narrativa de Gênesis, você vai descobrir que lá tinha um homem chamado Lameque. Lameque tinha um filho chamado Jubal, e a Bíblia diz que Jubal era o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A Bíblia então está lá no capítulo 4 de Gênesis, dando um primeiro alô sobre música, dizendo sim, tinha um pai. O que significa que a palavra pai? É a origem. É o que é responsável por essa criação. Inicialmente, aqui 2 instrumentos são colocados, mas que obviamente os desdobramentos depois ocorrem com toda a música. O que nos leva a pensar, então, que para a geração pré-dilúvio, nós tínhamos, então, os filhos de Jubal e as construções que Jubal fez. E esses adquiriram um conhecimento que nós não conhecemos, nós não sabemos que tipo de melodia eles tocavam ou cantavam naquela época. Mas eu uso o termo pré-dilúvio para te encorajar a pensar que se houve uma geração pré-dilúvio, a pergunta é o que acontece, então, com a geração pós-dilúvio? E aí a constatação básica que você tem que fazer é que naquela arca ou entrou um casal de flautas, um casal de tamborins, um casal de lira, ou no mínimo entrou alguém que sabia fazer estes instrumentos para que eles pudessem transcender entre pré-dilúvio e pós-dilúvio. Então, além dos animais, você pode ter certeza que passou pela arca o conhecimento da música. E ela transcendeu. Assim sendo, a música foi também salva. A música que une, a música que nos coloca em marcha, a música que nos faz dançar. A música que coloca pessoas com símbolos, com ideias. As músicas das nossas histórias de amor. Eu não sei se a geração atual tem ainda música, jovens, tem ainda música de história de amor? Adolescentes, tem música de história de amor? Tem? Está todo mundo fingindo, ele tem, né? Aí, gostei. Tem que ter, né? Tem que ter. Cada casal, a minha geração sempre tinha uma música de amor. Você tinha, né, Tarsis, uma música de amor? Eu tinha. A minha era, não fala nada, deixa tudo assim pra mim. Eu não me importo, e por aí vai. É aquela, se tocava, eu ligava pra Cecília, liga o rádio, Rádio Cidade, 96 ponto alguma coisa. Liga lá que tá tocando. E meu pai gritando do outro lado, desliga o telefone, você não paga a conta. Era uma época que o telefone era caro demais, era um inferno você querer ligar para namorado, um inferno. Pecava o tempo inteiro porque ligava escondido, ligava batendo assim na tecla, ele tinha um botãozinho, e discava porque punha cadeado, descobria como abria, era de tudo para ouvir a voz. Pecados do amor, irmãos, pecados do amor. Música de amor.
Assim como tem também música de guerra. Um soldado conhece as músicas de guerra. Um soldado conhece as músicas que coloca em marcha, as músicas de um desfile, as músicas de condecoração. Quando eu tive a minha experiência lá em Israel, todos os momentos que a gente tinha condecorações no exército, tinha música especial. Você ralava, e aí tinha a chegada. E na chegada tinha música para receber você. E na madrugada você chegava suado, depois de ter feito algumas coisas muito interessantes, e você chegava lá, a música estava tocando. Era como dizer, entre no céu, você venceu o inferno. Música que gera paz, música que gera aflição, música que traz pensamento, música que leva para melancolia, música de fossa, não é verdade? Música que fala, música que toca os corações, música também que levanta o espírito. A música então nos inspira, a música nos sensibiliza, a música nos ajuda a contemplar mais e melhor. E aqui que é um grande problema que a gente precisa também pensar, porque ela faz tudo isso e fez tudo isso na história, mas eu tenho dificuldades para imaginar o que a música, por exemplo, hoje, pop, a música dos rádios, vai fazer com a nossa juventude. Eu tento imaginar quais vão ser os desdobramentos destas músicas, que elas são usadas simplesmente como cenário de fundo para a sensualidade, cenário de fundo para problemas sociais, e não tenho nada contra usar a música para falar de problemas sociais, a música deve falar de qualquer coisa, mas é falada de uma maneira tremendamente horrível, tremendamente sem arte, tremendamente manipulada, tremendamente viciada, e feita para simplesmente gerar um transe em quem ouve, e não uma contemplação. E há uma reflexão para ficar, o que vai acontecer? Por isso que você deve prestar atenção, qual é a música da sua casa? Isso não significa que na sua casa só tem que tocar louvores. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim, joguei todos os meus discos seculares, quebrei, era a época do disco ainda, irmãos, joguei tudo fora. Eu falei, por que você não deu para mim? Pelo amor de... Mas você ia querer ouvir, pelo amor de Deus. Era um radicalismo, e que muitos passaram. Não ouço mais, não quero mais, não entendo mais. Está perdendo. Está perdendo, porque se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o homem que foi feito à imagem de semelhança e semelhança de Deus, ele carrega nele imagem e semelhança de Deus. Então a música pode comunicar coisas maravilhosas, mesmo não sendo declarada do início ao fim. Esta música aqui é só lhe deu glória. Somente a Deus glória. Agora, essa geração, como eu disse, vão ter sérios problemas, porque elas estão sendo nutridas com falas e falas que são uma pior que a outra. Mas a boa música não, a boa música ela sempre vai inspirar, ela sempre vai falar, e sim, sempre vai ter alguém remanescente fazendo boa música, não tenha dúvida disso. Então, se a música promove tudo isso, não é difícil para a gente imaginar que Deus habita nessa dimensão. Não é assim que cantamos desde o passado? No meio dos louvores, Deus habita. Salmo 22 diz assim, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Dá até a impressão que Deus está lá curtindo tantos louvores de Israel que não está tendo tempo para ouvir os clamores de cada um, ou dizendo, espera aí que eu estou agora curtindo essa música, daqui a pouco eu falo com você e respondo a sua necessidade. Na tradição judaico-cristã, então, nós temos um grande expoente quando o assunto é música e espiritualidade, e esse grande expoente foi o rei Davi. Ele foi o responsável por liderar, por organizar, por escrever, por liderar a música dos israelitas. E esta organização que ele fez, todas essas músicas e canções e salmos se tornaram os nossos hinos, os nossos cânticos, na tradição judaico-cristã. De modo que judeus usam desses salmos, cristãos usam desses salmos, pessoas mesmo sem muitas conexões religiosas, quando você fala, você conhece algum salmo, ela vai falar no mínimo 23 para você, porque foram poesias que tocaram e continuam a tocar a vida de muita gente. Através dessas músicas, então, que Davi começou a fazer, que outros salmistas escreveram, nós percebemos a possibilidade de memorizar conceitos a respeito de Deus através de
poesia. Memorizar o que Deus é através de música e melodia, o que nós entendemos então como a palavra cantada. E nós memorizamos muito mais a palavra cantada do que a palavra dita. Geralmente no dia da angústia, o que mais aquece o coração do indivíduo são melodias que confessam palavras de Deus que saiu do texto para a música. Muito mais do que a palavra de quem vos fala aqui da frente. Porque a melodia entra no coração e você está lá vivendo, vem aquela melodia e te abençoa. Por isso que então, se nós estivermos recebendo estas melodias, recebendo estas inspirações, sendo parte desse cântico, desse canto, deste serviço de adoração, nós não estamos só usufruindo da música, nós estamos nutrindo a nossa mente com música que é canal, instrumental ou vocal, de palavra de Deus dentro do nosso coração. E quando eu digo instrumental ou vocal, porque não precisa tudo ser falado. Às vezes, somente ser sentido já é o bastante para nos revirar, colocar nas lágrimas e abrir, então, canais de sensibilidade e de entendimento. Nós, então, podemos memorizar, nós podemos ser elevados para dimensões, nós podemos ser, em uma palavra, recipientes de bênçãos de Deus pelo usufruir da música coletiva ou individual. Mas não é só música que nós queremos aqui ter na igreja e acontecer na igreja, também são outras artes. E que hoje nós estamos começando mais um passo com o nosso grupo de teatro, que é através da dramatização contar histórias. Através da dramatização, como vocês que estiveram aqui nas Estações da Cruz, foi nossa 3ª edição, puderam parar ali na véspera da Páscoa, da ressurreição, para pensar um pouquinho sobre o que Cristo viveu. E não teve quem não ficou emocionado quando, por exemplo, ouviu lá, lembra, quem veio as marteladas nas mãos de Jesus na cruz. Por quê? Porque mexe com a gente a cena. Porque você para pensar, porque senão fica cada vez mais distante o que Jesus fez. Mas quando você deixa a arte falar com você, você pensar no que Cristo passou, você tentar visualizar um pouco, ter uma experiência, aquilo de novo entra pelos seus sentidos e também repousa em você e em mim, e isso faz nos crescer na nossa conexão com o sagrado. E nós queremos que esse grupo também cresça. Eu falei para o Verde que nós vamos ter agora o nosso Teatro de Pentecostes, vai ser o 2º projeto. Você que quiser se aventurar nessa, venha, de todas as idades. Por quê? Porque nós queremos usar essa dramatização que faça a gente parar, olhar, imaginar, dialogar com as cenas na mente, relembrar, ficar com expectativa. Será que vai falar aquela parte? Quando você já conhece o texto e está vendo alguma coisa que esteja representando o texto, você dialoga com a cena. Por quê? Porque essa dramatização é mais um meio de comunicação. E que essa dramatização cresça, que essa dramatização chegue em níveis elevados. Que gostoso que seria se estivéssemos aqui, por exemplo, no Brasil, uma Broadway de peças, por exemplo, cristãs. De peças que falassem das histórias de Cristo, mas que você fosse num teatro para ouvir grandes produções. Acontece, algumas igrejas já estão conseguindo fazer, isso é muito legal. Mas eu sonho com a possibilidade de um dia sair da igreja e ir para um teatro lá fora e falar, é um teatro. Que possa tocar, por quê? Porque a dramatização toca. Se não tocasse, ninguém dava audiência às novelas da Globo. Mas toca. Mexe com você. Cativa a sua atenção. E você quer saber qual é o próximo capítulo. Agora, também não para. Quando a gente fala de artes, não para na dramatização. Nós teríamos pintura, nós teríamos as esculturas, nós teríamos os vitrais, nós teríamos arte de todas as formas, que também podem proclamar a Deus. E eu oro para que Deus mande cada um desses aqui para o nosso meio. Para que a gente possa, olha, chegou a Quaresma, a Páscoa, tem um pintor em nosso meio, vamos fazer uma exposição sobre as estações da cruz pintada em tela, por exemplo.
Nós temos um escultor aqui. O que nós podemos fazer sobre escultura, vitrais? Como eu já tenho falado, o sonho é um dia olhar para todas essas janelas aqui e ver lindos vitrais que nos inspire, que você entre na igreja e viva aquilo que pela ausência da arte esta geração está sendo privada. Porque nós entramos nas igrejas da modernidade e nós nos sentimos dentro de um salão de conferências. Que ele quer ser o mais próximo do salão de conferência do hotel tal, ou do centro de conferência do outro lugar. É isso que nós temos querido ser com a igreja. De modo que a igreja acaba sendo mais um lugar comum, quando que na sua história, os prédios, a arquitetura e a arte, e a escultura e os vitrais nas igrejas eram para colocar a pessoa num sentimento de esse lugar é diferente de todos os outros. Não é salão de conferência. Não, esse lugar eu entro, eu falo, meu Deus, tem uma atmosfera aqui diferente. Eu estou olhando para as artes, eu estou olhando para as esculturas, eu estou olhando para o vitral, aquele ambiente me toca, aquele som me toca. Aquilo mexe comigo, aquilo me silencia ou me dá uma efervescência no coração. E perceba como isso foi acabando, nós fomos humanizando, nós fomos secularizando a arquitetura das nossas igrejas e catedrais. E o sonho da grande maioria dos pastores hoje é ter um grande salão mega moderno, com todo aquele clima. É um show, vá lá, é igualzinho. Você sabe que eu não tenho nada contra isso. Mas eu acho que nós descaracterizamos o aspecto da arte dentro da igreja, na arquitetura, em toda a sua beleza. Então, estes itens que ainda nós não temos, é o nosso sonho, vai ser o nosso desejo, vai ser a nossa oração. Mas, no momento, nós temos algumas coisas acontecendo. Nós temos, então, como disse, a música e temos o teatro. E eu quero brevemente explicar para vocês, se você tiver o seu folheto, agora é a hora de você pegá-lo. Porque o que tem acontecido aqui eu só vou dizer rapidamente da onde veio essa ideia, essa visão, isso que nós estamos fazendo aqui. Quando eu estava lá na Inglaterra e recebi o convite para vir para cá, me veio uma palavra muito clara no meu coração. E a palavra que veio no meu coração foi que a música da IBP seja um acontecimento. Você precisa guardar essa palavra no seu coração. Que a música da IBP seja um acontecimento que possa gerar edificação para os domésticos da fé que aqui se reúnem e são tocados pelas muitas manifestações de arte. Um acontecimento para qualquer pessoa que entrar nessa porta e que a música toque profundamente o seu coração. Um acontecimento para que os jornais da cidade, pode aparecer algo bastante grande isso, mas eu vou lutar por esse dia, por todos os momentos que Deus me permitir ficar aqui com vocês, que é, enquanto o jornal não disser assim, vá na IBP se você quiser ouvir uma boa música, eu não vou sossegar. Amém, muito obrigado, irmã, amém, alguém crê comigo. Porque para mim não justifica eu ficar aqui dizendo Deus supremo, acima de tudo, é alguém assim maravilhoso, magnífico, e se isso não for representado nas expressões artísticas, para mim é só palavra jogada no ar. Ah, pastor, mas Deus aceita de coração? Claro que Deus aceita de coração, meus irmãos, mas não é por isso que eu vou fazer mal feito e falar que Deus aceita, então está tudo beleza. Não é esse o ponto. É usar essa possibilidade da música. Então este é o desejo, é construir uma música que seja um acontecimento em qualquer área, em qualquer gênero, em qualquer agrupamento. A música, teve música, ela tem que promover essa sensação. Uau, foi demais. E não é. Hoje foi mais ou menos. Não, enrolou ali. Não, desafinou. Não, eliminar esse negócio. Fazer algo realmente que a gente saia tocado, que mexa com o nosso coração. E esse acontecimento em todas as áreas, e eu começo falando pelo louvor, que é a área que nós temos o nosso cântico congregacional, o momento que nós nos aproximamos de Deus como um só acorde,
cantamos a palavra cantada, expressamos a nossa fé, a nossa devoção, o nosso desejo, chegamos para Deus no coletivo e contagiamos um ao outro, porque um louvor coletivo, quando ele é cantado por todos com força e com consciência, contagia, e o contrário disso também é verdade. Quando você está do lado de alguém que está lá com a mão no bolso, assim, ou senão a música já está um pouco demorada, ele já pega o telefone e já começa assim, uma hora é um aleluia, outra hora é uma checada, é um inferno isso. Você ficar do meu lado, eu vou te dar um cutucão. Mas é impressionante que chegou a esse ponto. Não consegue ficar na igreja sem estar acessando o telefone. Está louvor, glória, uma loucura. Então nós temos que entender que esse louvor coletivo é uma expressão coletiva de gente que se une para cantar e para louvar. Então é esse o momento. E que a sua frieza me afeta. A sua frieza me afeta. E o seu calor me cativa. Ah, mas eu sou assim. Não seja. Você sabe por que não seja? Pastor, você está querendo mudar a nossa personalidade? Jamais, jamais. Mas é que você está se fechando para uma experiência libertadora. Você condicionou a você mesmo a virar, parece que é brincadeira de estátua. Não pode se mexer nessa hora. E não é brincadeira de estátua. Davi nos deu o primeiro exemplo que louvor não é brincadeira de estátua, ao ponto que ele dançava e aparecia até a cueca dele. Se eu pudesse falar em termos modernos, seria isso. Porque ele não estava nem aí com quem estava do lado. Ele estava em ações de louvor e adoração. Ele estava preocupado com aquele que estava recebendo o fluxo do povo em alegria de trazer a arca que representava a presença de Deus para Jerusalém. Então um louvor que seja um acontecimento não depende só de quem está aqui. Depende também de quem está aí. Depende de todos juntos. Para que essas expressões, para pegar uma expressão de Israel, que sejamos um só acorde, uma só voz. E essa única voz seja um elemento que saia daqui como um incenso para a presença de Deus. E quando isso acontece, quando essa ligação acontece, todo mundo é abençoado com ela. E aí passa de ser música para ser música presença de Deus. E quando é música presença de Deus, música ungida por Deus, música que toca, os desdobramentos disso são maravilhosos. Porque daí tudo pode acontecer, porque daí Deus está habitando no meio deste momento e desta manifestação. Por isso que você não pode imaginar então que esse projeto é um projeto de fazer com que músicos toquem bem, devem. Que cantores cantem bem, devem. Que a banda toque legal, deve. Que o som esteja alinhado, sim, precisamos. Não é só isso. Porque senão eles poderiam fazer isso sozinhos sem vocês. Vamos fazer sozinho. E sabe que os levitas faziam assim. Os levitas não dependiam de plateia. Tendo plateia ou não, nos turnos deles, eles deveriam louvar da mesma forma. Então, é um papel que eu e você temos que incorporar. Eu e você temos que vir com a ideia de eu estou indo prestar um serviço a Deus. Essa que é a ideia de culto. É um trabalho. E a minha função vai ser, primeiramente, ir com o coração aberto. Segundo, ir disposto para abrir a minha boca para louvar a Deus. Para tirar a mão do bolso, sair da minha zona de conforto e me jogar nas mãos de Deus. Depois que eu tenha a disposição de ouvir a palavra. Que eu tenha a disposição de questionar a minha vida, que eu tenha também disposição de espalhar o meu amor, receber o meu amor, dividir as minhas cargas, dividir o meu choro, dividir a minha alegria, mas tudo isso é um serviço, e isso não tem nada a ver com simplesmente eu entrar num modelo de zona de conforto que me faça só vir, sentar e ir embora, vir, sentar e ir embora, como um usuário que só queira receber e ir para casa. Então você está fechando possibilidades, janelas dos seus sentidos, da sua vida, que poderiam estar te dando grandes experiências na presença de Deus.
E essas experiências ficar como uma faísca que vai pegando fogo em toda a igreja. Então a música deve ser um acontecimento do louvor, mas ela tem que ser então do palco e do público, e todos juntos com um único intuito. Quem deve, quem pode participar disso? Quem desejar e tiver o dom, é óbvio. Não sei se tem, queremos te ajudar a descobrir se tem. Se chegar no final não tiver jeito para você, a gente vai falar, não dá, irmão, vai para outro. Mas numa boa. Mas se você não se lançar, você nunca vai saber. Você nunca vai saber. Ah, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Saindo do louvor agora, nós temos o trabalho dos coros da igreja, que começa com o infantil, que é o nosso desejo instruir as crianças desde ali da infância, para que ela comece a aprender aquilo que já não estão aprendendo mais por aí. Que daqui a um tempo, com a graça de Deus, tenhamos um coro juvenil, para ele dar a continuidade daquilo que ele está trabalhando, já num outro nível, para que depois ele entre no coro jovem, que já é uma realidade, e continue o seu progresso de assimilação e desenvolvimento, e que termine a sua carreira no coro IBP. Para que as nossas crianças possam passar por toda essa trajetória de formação. E aí ele não vai chegar lá tarde, no jovem ou no IBP, no adulto, no misto, dizendo, não, vai cantar em outra língua, outro idioma, não, porque a cabeça ficou tão travada que não consegue nem imaginar outras coisas. Ele já não tem mais essa fala, ele já aprendeu. Já está normal para ele ou para ela. Para que ela seja exposta a repertórios que a FM não vai dar para ela. Que ela seja exposta a disciplinas, a formatos, fica quieto. E é um aprendizado, fica quieto, não se mexe, fica quieto, não se mexe, fica quieto. Porque tem criança que é espoleta, tem criança que é mais calma. Processos que vão ensinando, que vão mostrando para elas caminhos. Na Inglaterra nós temos coro infantil, e a tradição do coro infantil já ultrapassa milênio. Você consegue imaginar um negócio desse? Aí quando você ouve as crianças cantar, você fica assim extremamente chocado, porque é um som fantástico. E eles depois vão continuar cantando, e vão continuar cantando, e vão continuar cantando, e a música vai ser parte da vida deles. É uma aquisição para a vida, para a alma, para o desenvolvimento, para as emoções. Por isso que esse projeto hoje, graças a Deus, já está andando, já só está faltando essa lacuna do coro juvenil, mas já temos esses 3 acontecendo, porque é para formar. Mas a sua criança para vir depende de você, depende do seu horário, depende da sua disposição, depende de você falar, eu vou levar. Para você estar no outro coro, você é adulto, por exemplo, você sabe que você precisa dizer também, de novo, uma vez mais, não para a tua zona de conforto, fala, eu vou lá para o ensaio, e o teu corpo vai dizer, que nada, meu domingo, fica dormindo, que gostoso, fica lá, controle na mão, só mudando canal, domingo à tarde tem jogo, e o Brasileirão, como vai ficar sem você? Também nós não faremos muito se você não se levantar para se engajar nesses projetos. Mas eu nunca cantei. Comece, faça esse bem para você. Eu nunca tive experiência. Tenha essa experiência, mude a sua realidade, amplie a sua cultura. O que a música pode fazer por você, nenhuma outra esfera do conhecimento pode fazer o que a música faz com o ser humano. Agora você precisa se levantar, venha. Homens, cadê os homens? Eu estou em campanha de oração pela tua vida. Você sentir a orelha quente, não é o capeta, é Deus. Falando, Senhor, tira esses camaradas da zona de conforto, faz eles levantarem assim da cadeira e falar, eu vou lá cantar. Eu vou lá cantar, eu vou colocar minha vida, a minha voz, eu vou me abrir para essa relação. Por quê? Porque o coro, graças a Deus, hoje já tem saído até do ambiente igreja, com concertos lá fora, com concertos que os frutos estão acontecendo e acontecendo. Essa semana eu tive uma reunião na PUC, desdobramentos do concerto, do coro.
Porque Deus vai movendo, e vai movendo, e vai movendo. Tem tanta coisa para acontecer. Mas da mesma forma como o louvor não pode acontecer sozinho, independente da congregação, todo o movimento coral não pode acontecer se você não sair da sua cadeira e vir ensaiar. E não vir se lançar nesta possibilidade de vida. E de novo, quem vai ser o mais abençoado é você. É você que vai expandir a sua sensibilidade. E a orquestra? Você sabe como começou a orquestra? A orquestra começou da seguinte forma aqui na igreja, há um pouco mais de 2 anos e meio atrás. Eu cheguei para minha filha e falei assim: Camila, nós vamos chamar umas amigas suas aí, alguém aí, nós vamos arrumar uns violinos, e o papai vai começar a ensinar essas crianças a tocar Twinkle, Twinkle, Little Star. Brilha, brilha, estrelinha. Aquela música que o pai já não aguenta mais, tanto que o filho canta. Nós vamos juntar essas crianças e eu vou dirigir, Camila. Papai, mas você não toca bem. Não toco mesmo, Camila, mas eu vou dirigir. Você vai me ajudar, nós vamos pegar essas crianças, nós vamos fazer isso. E vai começar um grupo de cordas, Camila. E desse grupo, Deus vai abençoar, nós vamos ter uma orquestra, Camila. Ela, tá bom, papai, eu te ajudo. Eu coloquei um anúncio que teria esse ensaio de cordas da orquestra da igreja. Sabe o que aconteceu? Nessa semana, a Amélia, que é hoje a nossa maestra, pena que ela não está aqui hoje, ela viu o anúncio e falou assim: pastor, como é que você vai fazer isso? Eu vou, minha filha, não gosto de depender de ninguém. Eu vou encarar, Deus vai me dar graça, eu preciso começar esse negócio. E a Amélia foi profundamente tocada pelo Espírito e falou: não, pastor, eu vou te ajudar. E aí quando ela falou, eu vou te ajudar, eu falei um pouco mais: não, minha filha, você não vai me ajudar, você vai dirigir o grupo, ele é teu a partir de agora. Poder de Deus. E a Amélia, que tinha sido ministra de louvor dessa igreja quase 15 anos atrás, então retorna para a igreja e assume a orquestra, que hoje tem abençoado as nossas vidas, que hoje nós já temos frutos de gente que veio ver seu filho tocar e terminou nas águas do batismo. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Se acabasse a orquestra aqui, já valeu, porque vidas foram salvas, Deus foi louvado. Nós chegamos no ano passado, como vocês sabem, lá no Tuca, fazendo um concerto da Reforma, que foi para a televisão e que teve desdobramentos múltiplos. O mês passado, por causa do Tuca, que acabou me levando depois para um engajamento com a Ordem dos Advogados do Brasil, e me chamaram, eu não pude ir, para ir até falar sobre violência e corrupção em Aparecida do Norte. E eu só não fui porque já tinha um compromisso, senão eu iria com muita alegria, porque aonde tem gente nós temos que ir, aonde tem gente. Mas tudo isso por causa daquele concerto, dos 500 anos da Reforma, que fomos fazer lá no Tuca. Então a orquestra também é uma possibilidade de instrumentos, possibilidade de se abrir para aquilo que eu não ouço mais, que eu não vejo mais. Eu posso trazer um instrumento para a minha vida, para a minha realidade, desenvolver também a minha sensibilidade, a minha concentração, porque tocar um instrumento de orquestra você tem que calar todos os seus sentidos e focar naquilo para o som sair, para a coisa acontecer. Eu posso trazer os meus filhos para isso, eu posso tocar junto com os meus filhos, o que eu tenho dito para os seus pais: não perca esta oportunidade, não joga ele, vai lá, meu filho está estudando, não, venha junto, jovens, adolescentes, para que perder a inspiração da música? Deixa mais da música entrar, encare para você ver que alegria que é dominar o seu dedo e vê-lo tendo que fazer algo que é difícil, que é complicado, mas que gera um prazer maravilhoso. Não tem idade, mas de novo, a orquestra vai continuar aqui no palco, mas ela vai crescer se você sair do seu lugar e falar: é comigo, eu vou expandir esta área. Somos nós, é o resultado da comunidade, é o resultado da igreja, que deseja sair da sua zona de conforto e entrar na zona de poder de Deus. Mas você precisa sair,
Você precisa dar este passo. E o desejo é esse, que seja só mais um grupo, que dessa orquestra venha a nossa futura Big Band de jazz, venha a nossa banda sinfônica, venham outros desdobramentos musicais. Mais gente de todas as idades, incluindo a felicidade, viu? Não adianta vocês pensarem que fugiram da ideia, não. Porque música faz bem para todas as idades. Basta querer. Basta querer. E as artes, como eu disse, esse desdobramento final hoje, pelo menos, do grupo de teatro. Para que a gente consiga também cativar através da dramatização, através do avanço maior, que é alguém que possa sentar, refletir e ver a música, a arte, o drama acontecer. Prepare-se para Pentecostes, prepare-se para a próxima edição. A música da igreja sempre terá um impacto nos nossos cultos. A música, as artes sempre serão instrumentos e ferramentas de Deus para comunicar aos da fé e aos sem fé. A música sempre será esta poderosa possibilidade, mas para o acontecimento que eu disse que a visão inicial acontecer, eu preciso de você e que juntos nos tornemos um só acorde. Eu preciso da sua proatividade, da mudança da sua agenda e do seu engajamento. Do seu engajamento, dizer, é comigo, eu vou fazer parte desta história. Não é o do meu lado, a juventude, não, é você. É você. Eu vou entrar no coro, eu vou entrar na orquestra, eu vou entrar no... Sou eu vou trazer meu filho para o coro. Sou eu, não é o outro. Não é para terceirizar. E aí nós estaremos juntos construindo esse acontecimento. Em Nova York, em Brooklyn, tem uma igreja hoje que tomou o lugar do que era uma outra igreja no Harlem. Que é uma igreja que pessoas vão do mundo inteiro para lá para ouvir a música, porque essa igreja já ganhou mais de 8 Grammys Awards. E é uma tremenda experiência estar ali. Uma tremenda experiência estar ali. Você levar um ateu para sentar lá e falar assim, cara, é só para você ouvir a música, tá bom? Ele no mínimo vai sair de lá falando assim, tá diferente, tá diferente. Isso aqui a gente chama de poder de Deus, você pode chamar de música. Mas é uma música que tem umas ondas sonoras, mas as ondas físicas dela tem um caldo de um óleo aí, mas é um papo que se é ateu eu não vou falar para você, que você não vai acreditar nisso. Tudo isso depende de você, para a gente fazer esse acontecimento acontecer. A pergunta então que não pode calar nesse término é para onde você vai? Você pode então voltar para a tua zona de conforto, porque domingo vai ter jogo de novo, certamente, porque a vida continua, porque a gente está cansado e cada vez mais cansado. Você pode, é a tua vida. Ou você pode falar, Senhor, eis-me aqui. Eu ouvi a sua voz, eu vou me lançar. Eu vou expandir, eu vou crescer. Eu vou, Senhor, escrever essa história de acontecimento. E se você sentiu tocado, está ali a Edenir. Levanta a mão, Edenir, para quem não te conhece, minha filha. Está ali a Edenir, que é regente do coro IBP. Está ali a Esperança, que é regente do coro jovem. Se você precisar falar da orquestra, pode falar diretamente comigo, que a Amélia não está aqui. Se você quiser falar sobre o coro infantil, pode também falar com a Edenir, que sobre o nome ela pode pegar. Se você quiser trazer o seu filho, sua filha. Se você quiser vir falar, entrar no Ministério de Louvor Marília, levanta a mão por gentileza. Está ali a Marília. As portas estão abertas para você construir o acontecimento que Deus nos chamou para fazer. Que Deus nos chamou para fazer, mas que não dá para construir sozinho. Vamos ficar em pé. Espírito de Deus, vento, ventania, como nos disse o pastor Jorge nesta manhã, sopre no nosso meio,
e traga agora reações. Traga agora, Senhor, decisões. Traga agora coragem para encarar o novo. E levante-nos para construir esse pilar da igreja de música e artes. Que sejamos as pedras deste pilar, Senhor, e que possamos construir esse acontecimento para a Tua glória. Vem, Espírito, e dá-nos a tranquilidade, a paz de que investiremos no Teu reino, investiremos nas nossas vidas, investiremos nas nossas sensibilidades, investiremos na nossa comunhão contigo, porque realmente quem canta ou toca parece orar 2 vezes. Faz isso, Senhor. E naqueles que já estão fazendo parte desse projeto, eu suplico a Tua poderosa bênção sobre cada uma dessas preciosas vidas, distribuídas da equipe de louvor, no coro infantil, no coro jovem, no coro IBP, na orquestra, e em todos os outros sonhos que estamos planejando. Sustente estas vidas com Teu poder e dá para todos nós a visão deste acontecimento. Em nome de Jesus, ajuda-nos a entender, Senhor, que se Tu habitas no meio dos louvores, que nós queremos então edificar, construir e participar de um louvor que convide mais da Tua presença em nós. Faz isso, Senhor, e manifesta essas reações em cada vida. É o que Te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas, meus irmãos. Nós estamos com a nossa campanha do livro de ouro. Bendito seja Deus por cada vida que já assinou esse livro. Esse livro que é simplesmente um livro histórico desta geração que está escrevendo esta realização do nosso auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, onde alguém que sentir o desejo, assine este livro, decida por um valor que queira doar para esta campanha de 50 mil que nós temos, já chegamos perto dos 20 mil, e aí você tem um lugar para fazer uma dedicação, o valor que você quer contribuir e a tua assinatura, e essa vai ser a nossa história, que nós vamos deixar quando todos estivermos partidos, se Jesus não tiver voltado, que novos membros possam chegar e falar, poxa, essa geração em 2018 fez este auto de vistoria acontecer na continuidade desta igreja que celebrará esse ano 76 anos de existência. Então, se você quiser participar desta forma, basta você procurar os diáconos lá embaixo e assinar esse livro. E nós vamos então consagrar nessa hora nossos dízimos e ofertas, diante de tanto que Deus tem nos dado, clamando e crendo que Ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades. Vamos orar, Pai. Sim, Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor nos deu este chamado para, sendo a geração desta época, deste presente, executar o alvará que fizemos no ano passado e agora o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Pai, nós pedimos, continue usando-nos para este fim, para que aqui na nossa Jerusalém, em nossas perdizes, que nós possamos estar totalmente adequados para a obra que vai irradiar daqui para fora no globo. Em nome de Jesus, Deus, então receba e olhe para as necessidades do seu povo, olhe para os desempregados, Senhor. Olhe e abra a porta que o Senhor tem. E dá-nos sempre, Senhor, a alegria em devolver para o Senhor um pouco, diante de tudo que o Senhor tem nos dado. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa música, você pode sair do seu lugar e vir aqui ofertar.